vai nos dizer que João ele estava apresentando a Jesus como o Cordeiro. No Evangelho de João vemos João apresentando Jesus como o Cordeiro. Já aqui em 1 de Pedro, esse texto ao qual acabamos de fazer a leitura do versículo 18 a seguir, o texto é claro em dizer que fomos resgatados, não com ouro, muito menos com prata, mas pelo sangue de Cristo. Amém? Você pode glorificar nesta noite? E o texto ainda nos diz que não fomos resgatados pela vossa vã maneira de viver, que por tradições recebemos dos vossos pais. Porque o texto de 1 Pedro, ele nos diz isso, que não fomos resgatados nem com ouro, nem com prata, nem pelas tradições antigas, pelas tradições dos nossos pais. Porque a Bíblia, ela deixa claro que o pagamento dos pecados humanos eram feitos pela morte de um determinado animal. Isso nós vamos ver lá no livro de Levíticos, capítulo 17, versículo 11. Eu não vou abrir para não tomar muito tempo, mas quem tiver com caneta e quiser anotar para conferir em casa, a referência, do que diz esse texto, sobre não sermos comprados por ouro nem nada, muito menos pelas tradições dos vossos pais, vãs pagãs. Então isso a gente vai ver um pouquinho também, lá no livro de Levíticos, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento eles acreditavam que a vida estava no sangue, e por esse motivo sacrificavam o animal, derramando o sangue para fazer expiação dos pecados. Ou seja, antigamente, no tempo da lei, qual a forma daqueles pecados serem perdoados? Eles simplesmente pegavam um cordeiro, pegavam um animal e ofereciam ali em sacrifício no altar, faziam um holocausto com aquele animal, derramando o sangue, porque eles acreditavam que através daquele sacrifício feito no altar, os seus pecados seriam perdoados. Mas o que eu acho lindo, o que eu acho mais interessante, é que João, quando ele vai apresentar Jesus como o Cordeiro, e depois, naquele texto ao qual fizemos a leitura de que vemos que fomos comprados com o sangue de Jesus, com o precioso sangue de Jesus. A partir daqui, já vamos sair do tempo da lei e sermos alcançados pela graça dele. Você pode glorificar nesta noite? Porque eu e você fomos alcançados pela graça dele. A graça dele nos alcançou. No Antigo Testamento eles acreditavam que os pecados seriam perdoados desta forma. Por isso que Jesus ele vai se apresentar como Cordeiro. Vai ser necessário que ele se apresente como Cordeiro. E essa graça deve nos alcançar. E em Hebreus, eu vou pedir aos irmãos que abram as vossas Bíblias, porque é um texto muito importante. Hebreus, capítulo de número 9. Hebreus, capítulo 9, versículo 12. Hebreus 9, 12. Nem com sangue de bodes e bezerros, mas com seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e cinzas de uma novilha esvazia sobre os imundos, os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência
das obras mortas para servirdes a Deus. Aqui nesse texto, ao qual fizemos a leitura, vocês conseguem entender o que está escrito nesse texto? Imagine a comparação aqui em Hebreus, quando vai dizer que se o sangue dos touros e dos bodes de uma novilha santificado quanto à purificação da carne, quanto mais, você entende isso? Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno ele se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes a Deus vivo. Meus irmãos, em Mateus 26, versículo 28, o próprio Jesus, quando ele prepara os seus discípulos, ele irá dizer: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. O sangue de Jesus, ele é tão precioso. O sangue de Jesus, ele é precioso. Eu quero te dizer nesta noite que o sangue de Jesus, ele não só te resgatou, ele não só te resgatou, mas ele também te deixou créditos com Deus. Você tem noção do que é isso? Estávamos condenados e ele se aparece como cordeiro se oferecendo em sacrifício vivo, por amor de mim e por amor de você. E além de sermos resgatados, o sangue dele ainda nos deixou com créditos para Deus. E isso não sou eu que estou dizendo, não é as minhas palavras que diz que estamos com créditos com Deus, mas é a palavra dele. É a palavra dele lá em Efésios capítulo 2, versículo 3. A Bíblia afirma que estávamos longe de Cristo. Estávamos longe, mas fomos aproximados por meio do sangue de Jesus. O sacrifício de Jesus, além de nos aproximarmos de Deus, ele te dá acesso. Ele me dá acesso. Ele nos dá acesso. Está escrito em Efésios 2, Efésios capítulo 2, versículo 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai Espírito. Hebreus 10:19 dirá que é pelo sangue de Jesus que o acesso ao santuário foi liberado. Agora que já sabemos o quão precioso é esse sacrifício de Jesus, agora que já sabíamos, mas lembramos novamente o quanto esse sacrifício de Jesus ele é precioso. Além de nos ter resgatado, nos deu acesso, nos aproximou do Pai porque estávamos longe, e através do sangue dele tivemos acesso, comunhão com ele, nos aproximamos dele. É pelo sangue de Jesus. Agora que eu e você sabe disso, que não foi qualquer sacrifício, que não
foi aquele sacrifício do Antigo Testamento, mas que agora é o sacrifício da graça. O maior, o melhor, sublime e sacrifício do ambiente. Eu quero te dizer nesta noite, não despreze esse sacrifício. E como a gente aprende com o nosso pastor, eu quero dizer nessa noite, se ajeite na cadeira. Porque sabemos agora sobre esse sacrifício. Sabemos agora o quão precioso ele é. Sabemos que ele não só pagou a nossa dívida, mas nos deixou com crédito. Meus irmãos, precisamos aprender a valorizar esse sacrifício. Precisamos aprender a valorizar esse sacrifício. E quando eu estava meditando nessa palavra, Deus falou muito ao meu coração. Porque às vezes eu tento fugir de exaltação, de conserto. Mas Deus, Ele sempre me puxa, venha. É por aqui. E às vezes é necessário, porque nos dias em que estamos vivendo, eu começo a me lembrar dos tempos de Noé. Não tem sido diferente. Não tem sido diferente. Porque no tempo de Noé, o povo era usado. E aqui eu consigo imaginar Deus tentando salvar, Deus tentando libertar, Deus tentando de todas as formas. E como a palavra do Senhor vai dizer, muitos se davam em casamento, muitos viviam sua vida, mesmo ouvindo, e não dava créditos, e não dava créditos. Imagine hoje nesse tempo, no tempo em que a graça ela nos alcançou, no tempo em que Jesus ele se ofereceu como sacrifício vivo, em que ele derramou o seu próprio sangue. Você consegue imaginar Jesus dando o seu próprio sangue? Eu queria pedir aos irmãos que abrissem vossas Bíblias no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Hebreus 10, 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. O texto ele nos diz: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Meus irmãos, estamos todos os dias recebendo conhecimento. Eu acredito que todos que estão aqui nessa noite têm uma Bíblia em casa. Tudo que você precisar está escrito nela. Você tem acesso ao conhecimento. Você está todos os dias diante do conhecimento. Estamos terça-feira aqui recebendo conhecimento. Estamos quinta-feira aqui recebendo conhecimento. Domingo da dança do fogo. Mas o texto aqui é o qual eu fiz questão de ler por duas vezes. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento, já não haverá mais sacrifício.
receber conhecimento, não adianta saber a verdade e continuar no pecado. O sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário é sem volta para a tua vida. Porque você que conhece a verdade e não pratica, você dá acesso ao pecado. Eu e você precisamos lembrar todos os dias desse conhecimento, desse acesso que é a palavra do Senhor, que temos por livre na nossa mão. Muitas vezes ouvimos a verdade, e essa verdade ainda assim ela não tem nos libertado. Ainda assim somos dominados pela carne. Desprezamos esse sacrifício. Precisamos lembrar desse sacrifício. Porque somos falhos, sabemos que somos falhos, somos sujeitos a pecar. Mas Deus, Ele com sua misericórdia, o amor dele tem nos alcançado todos os dias. O amor dele, ele te alcança todos os dias. Você pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 22. Ele abraça, Ele aconselha, Ele ensina o caminho. E
conosco novamente. Temos um Pai zeloso, que por misericórdia, além de ter enviado o seu Filho, o seu único Filho, por amor de mim, por amor de você, ainda assim, Ele sabendo que somos de carne, fracos, pecadores, sujeitos a errar, onde a nossa carne está se inclina para aquilo que, ainda assim, Ele deixou sua misericórdia. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestimentas, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar. E Ele voltará para buscar a sua igreja. Ele voltará para buscar a noiva. Você entende o que é lavar-se nesse sangue? Porque Jesus, Ele voltará. E quando o noivo, ele aguarda a noiva, ele não espera a noiva de qualquer jeito, mas a noiva, ela se prepara. E o primeiro sinal de preparação que a gente vê é as suas vestes brancas, é as suas vestes limpas. Mas a noiva, ela não se prepara esteticamente só por fora. A noiva, ela não se prepara apenas com o melhor vestido, o mais caro vestido, mas ela se prepara em todos os aspectos, porque ela quer a melhor festa. Precisamos nos preparar. Valorize. Aqui eu já finalizo dizendo mais uma vez: valorize. Valorize Jesus. Valorize o Cordeiro. Valorize aquele que te ama.